Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Então, hoje nós iremos continuar o estudo da estequiometria, desses cálculos químicos. Estamos na nossa segunda aula, espero que você tenha assistido a primeira, tenha compreendido e tenha feito as tarefas que eu deixei lá no sistema para vocês. Então, vamos lá começar com a nossa segunda aula. Não desistam, lembre-se que esse conteúdo é um conteúdo que você precisa ter uma base sobre reações químicas, sobre balanceamento, sobre algumas funções inorgânicas, as reações, se elas acontecem ou não acontecem, para que você compreenda melhor, né, todo o estudo da química e as matérias não sejam fracionadas, os conteúdos não sejam separados. Quando você não consegue juntar tudo em um bolo só, eu sinto que os alunos ficam com muita dificuldade de fazer cálculos estequiométricos quando você não consegue balancear, porque você acha que são coisas totalmente distintas, e não são. São conteúdos que vão sempre andar juntos, beleza? Então vamos começar aqui. Primeiro vamos para o caso geral. O cálculo estequiométrico, ou a estequiometria, né, do grego tem a ver com a medição, a divisão, a medição dos elementos, é o cálculo da quantidade de reagentes e produtos. Esses cálculos eles podem ser dados em massa, podem ser dados em volume, a gente pode estudar a pressão, a gente pode estudar diversas unidades, né? E com isso, esses cálculos eles estão relacionados com as leis ponderais. Lembram das leis ponderais? Lavoisier, Proust. E aí, eu trouxe para vocês um esquema que a gente sempre vai precisar seguir essa ordem, sempre. Ó. Então, primeiramente, são 3 ideias que a gente precisa ter em mente. Então, equacionar a reação, balancear e verificar quais são as substâncias envolvidas. Então, equacionar, balancear e relacionar. Equacionar, balancear, relacionar. Beleza? Vamos lá seguir, então, para um exemplo bem tranquilo, que diz o seguinte. Calcular a massa de óxido cúprico, ele já deu para gente, ó, óxido cúprico aqui, obtido a partir de 2,54 gramas, eu estou falando de massa, de cobre metálico. Então, ele te pediu massa do óxido cúprico a partir do cobre metálico. Então, é a relação de massa-massa. Eu sempre falo que na primeira linha da estequiometria, eu boto valores tabelados. Quais são esses valores tabelados? Os valores que você tem que chegar sabendo. Se eu estou falando de massa, a única massa que você pode chegar de cara na questão sabendo é a massa da tabela periódica. Então, tanto na direita, tanto na esquerda, você vai colocar massas da tabela periódica, respeitando o quê? A estequiometria da reação, respeitando o balanceamento. Então, a reação já foi dada, equacionar. Já está balanceada, ok. Eu tenho 2 mols de cobre para 2 mols de óxido cúprico. Então, na primeira linha, eu botei as massas moleculares dos átomos, as massas molares. Por que eu multipliquei tanto por 2 aqui na esquerda e na direita? Devido aos valores do balanceamento. Que aqui eu tinha um 2 e aqui também. Então, essa aqui é a massa do cobre e aqui é a massa do óxido cúprico, né? Somei oxigênio mais cobre. E aí, o que eu coloquei aqui na esquerda? A massa do óxido cúprico dada. Está embaixo nessa regra de 3. Observe que essa massa você não sabia, a questão te deu. Então, na primeira linha do balanceamento, valores tabelados, valores que você tem que saber. Na segunda linha, os valores que ele pede e o que ele te dá. E aí, eu fiz apenas uma regra de 3. E eu estou achando, então, que eu vou ter o produto obtido 3,18 gramas de óxido cúprico, tá? Então, equacionar, balancear, relacionar. Primeira linha da regra de 3, valores tabelados. Vamos seguir para o próximo exemplo, que diz: o volume de 15 litros de hidrogênio medido a 15 graus Celsius e 720 mmHg reage completamente com o cloro. Já observa que essa temperatura e essa pressão estão fora da CNTP. Então, você não vai relacionar com 22,4. Lembra lá de 22,4? Condições normais de temperatura e pressão tinha que ser em 0 graus Celsius e 1 atm, né? E isso não foi dado, beleza? Então, qual é o volume de gás clorídrico produzido na mesma temperatura? Ele te deu um volume e pediu um outro volume. Ou seja, na esquerda e na direita eu vou ter volume. O que eu vou ter que ter em cima da minha regra dos 3? Valores tabelados de quê? De volume. Volume na CNTP? Não, tá? Vamos observar, então, que eu estou considerando os volumes como a quantidade de mols, a quantidade de mols, moléculas dessa reação. Eu tenho 1 mol, ou seja, um volume de H2 e 2 de HCl. Então, em cima são valores tabelados referentes ao balanceamento, 1 para 2, e embaixo ficou 15, que ele te deu, e o volume que você vai achar do ácido clorídrico. Regrinha de 3,
suave, fechou a questão, então achei 30 litros de HCl na mesma temperatura e pressão. Seguindo aqui na nossa aula, eu tenho, além do caso geral, eu posso estudar ainda pureza e rendimento. O que é a pureza? A pureza é a parte pura da amostra do reagente. Quando eu dou para vocês 1 quilo de sal, comprei 1 quilo de sal, deixei o sal aberto na minha casa, será que depois de uma semana que eu pesar aquele quilo de sal, eu vou ter ainda 1 quilo? Vocês sabem, né, que o sal ele é uma substância feita de NaCl, que são grãos, e eles podem ser o quê? Umedecidos. As moléculas de água se agregam às moléculas de NaCl. Com isso, o pacote de sal aberto pode ficar um pouco mais pesado. Ou seja, nem toda a minha substância ali realmente é NaCl. Eu tenho impurezas, que nesse caso seria a água. E o que acontece no rendimento? O rendimento é o seguinte: imagine que você tenha 1 quilo de cana e você quer ter no final 1 quilo de sal. Será que 1 quilo de açúcar, desculpa. Será que 1 quilo de cana vai produzir 1 quilo de açúcar? É óbvio que não. Ainda mais porque o açúcar que você conhece não tem só cana, tem várias outras substâncias. Então, esse rendimento não é 100%. Tá? Então, entenda que pureza você faz no início para reagente. Rendimento você faz no final para produtos. Então, vamos fazer uma questão aqui do exame discursivo da UERJ de 2018, que diz o seguinte: a pólvora consiste em uma mistura de substâncias que, em condições adequadas, reagem com rendimento de 100%. Ó, rendimento a gente faz no final. Segunda equação, já balanceada, maravilhosa. Equacionar, balancear, já foi. Sob condições normais de temperatura e pressão, ou seja, CNTP. E admitindo o comportamento ideal dos gases, considere a reação de uma amostra de pólvora. Olha a massa de pólvora aqui, ó, de 1,515 kg de nitrato de cálcio com pureza de 80%. Lembra que a pureza a gente sempre tira no início, tá? As reações, elas só acontecem, a gente só vai fazer os cálculos das partes puras dos nossos reagentes. A parte impura tem que ser desconsiderada, tá? Ele diz, calcule o volume de CO2 produzido na reação. Então, ó, equacionar, balancear já foi. E agora eu vou relacionar as substâncias que a questão está falando. Nitrato de cálcio e o CO2 está aqui. E olha o número de mols, 4 formando 3. Então, eu tenho aqui, ó, ele me deu a massa de nitrato de cálcio e me falou que a pureza é 80% e pediu o volume de CO2. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar a parte impura do nosso reagente. A questão falou pra gente que 80% era a parte pura, então foi o que eu fiz aqui no início. A massa do reagente está para 100% e 80% está para X. Eu achei, então, uma massa de reagente pura 1.212 kg. A segunda coisa que a gente precisa fazer é achar aqui a massa molecular do nosso reagente, do sal. Eu não fiz isso também com o produto, porque o produto está relacionando o volume e não a massa. E a questão fala que as condições dessa reação foram dadas em condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, você sabe que você tem que relacionar com 22,4 litros, tá? Respeitei aqui, ó, o valor do balanceamento, 4 e 3. Tá aqui a massa molecular do nosso reagente, a massa que a gente achou a partir da parte pura, está para X. Então, eu só fiz aqui no final, converti a unidade, multipliquei os valores, achei como reagente o volume formado de CO2, 201,6 litros. Então, ó, equacionar e balancear já estava ok. O que nós precisamos fazer foi relacionar as substâncias de reagente e produto. Aí eu tirei a pureza, achei a massa molecular e fiz as contas e converti no final as unidades de medidas respectivas, né? Converti de quilograma para grama. Espero que vocês tenham gostado. É isso, grande beijo e até a próxima. Então, vamos seguir aqui para mais uma questão da UERJ, exame discursivo de estequiometria, provinha de 2016. E diz o seguinte, a mistura denominada massa de Lehmann, composta por esse óxido de ferro 3, serragem de madeira e água, é utilizada para a remoção de ácido sulfídrico, presente na composição do gás de hulha, um combustível gasoso. Observe a reação. Observe que a reação já está até balanceada, então equacionar e balancear já foi. A questão pede, calcule em quilogramas, ó, massa, né, de sulfeto de ferro, formado no consumo de 408 kg de ácido, rendimento 100%. Então, ele te pediu a massa do produto e te deu a massa do reagente, rendimento 100%, não falou nada sobre a pureza, ok? Seguindo, então, equação balanceada. Achei aqui as massas molares das nossas duas substâncias que iremos utilizar.
o ácido e o sal, né? Somei aqui as massas. Então, lembrando que na primeira linha da regra de 3, você sempre coloca as massas tabeladas, os valores tabelados, nesse caso foram de massas, respeitei o valor do balanceamento, né? 3 e 2, 3 para o reagente, 2 para o produto. Embaixo eu coloquei a informação dada na esquerda e na direita é o que você vai achar. Então, beleza, relacionei aí 102 está para 176, 408 que a questão te deu, você vai formar 352 quilogramas. Aí você pergunta, Gabi, eu preciso transformar de quilograma para grama? Não, a questão te pediu em quilograma. Então, você vai deixar a unidade aí em quilograma mesmo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Então, agora nós vamos continuar nossa aula de estequiometria, falando sobre reagente excesso e limitante. Agora, as questões vão dar para vocês apenas a massa dos reagentes e vão pedir uma quantidade de produto obtida. Essa quantidade pode ser massa, volume, qualquer outra unidade. Então, nesse caso, eu vou ter 2 ou mais reagentes, tá? Um deles, eu vou dar uma quantidade em excesso, ou seja, essa substância que está em excesso, ela não vai ser utilizada para você calcular a quantidade de produto formada. Você tem que verificar qual substância dos reagentes está em excesso. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. E eu digo, na reação, né, diz o seguinte: calcule a massa de água obtida, ó, pediu a massa de água, seu produto, a partir de 4 gramas de hidrogênio, seu reagente, que reage com 36 de O2, seu outro reagente. Então, eu te dei 4 gramas e 36. Qual desses dois reagentes eu estou colocando em excesso? Então, o primeiro passo é o seguinte: eu vou escolher uma das massas. Ou eu vou utilizar o hidrogênio no início ou o oxigênio, para verificar qual está em excesso. Eu resolvi utilizar aqui, ó, o hidrogênio. E na primeira linha, lembre-se que eu sempre boto os valores tabelados. Nesse caso, como eu só estou falando de massa, eu vou usar os valores tabelados da tabela periódica. Então, são 2 gramas de hidrogênio aqui na esquerda, 32 de oxigênio. Botei aqui o valor do balanceamento. Então, eu estou usando apenas a massa do hidrogênio. Se eu utilizar 4 gramas de hidrogênio, quanto eu preciso de oxigênio para reagir? Então, fiz aqui minha regra de 3 e eu percebo que eu preciso de 32 gramas de oxigênio. Ó, se eu usar 4 de hidrogênio, eu preciso de 32 de oxigênio. Mas a questão me deu quanto de oxigênio? Ela me deu 36. E eu só posso usar 32. Com isso, eu percebo que o oxigênio está em excesso, tem 4 gramas a mais. Então, o excesso é o oxigênio, ok? Verificado? Então, eu vou usar hidrogênio para calcular a quantidade de produto que eu vou obter. Aqui na direita, na outra conta, então eu tenho na primeira linha valores tabelados da tabela periódica em massa, 2 gramas para o hidrogênio, 18 que é a massa molecular da água. Então, se eu tiver 4 gramas de hidrogênio, quanto eu vou formar de água? O dobro, né? A relação de cima para baixo é o dobro na esquerda, tem que ser o dobro na direita também. Então, com isso, eu tenho 36 gramas de água sendo formado. E agora, para fechar o nosso conhecimento sobre estequiometria, eu vou falar de reações consecutivas. As reações consecutivas, geralmente, eu tenho várias reações, várias etapas, e eu pergunto para você a massa ou o volume de algum produto formado em uma das últimas etapas, a partir de um reagente que está na primeira etapa ou na segunda, tá? E com isso, você precisa eliminar todos os intermediários. Como assim? Você precisa fazer os respectivos balanceamentos para que você saia da primeira reação e chegue na última reação, que é onde você tem um produto que a questão está pedindo. Vamos ver um exemplo. Então, a questão dá o seguinte: a partir do enxofre gasoso, você está formando o ácido sulfúrico. Vamos verificar o balanceamento de todas as reações, tá? 1 mol de enxofre forma 1 mol de SO2. A primeira reação está balanceada. 1 mol de SO2 forma 1 mol de SO3, balanceada também. E 1 mol de SO3 forma 1 mol de ácido sulfúrico, balanceada também. Com isso, eu preciso agora eliminar todos os intermediários para sair do S e chegar no ácido sulfúrico. Está aqui, então, ó. Esse 1 mol de SO2 aqui como produto, ele é cortado com esse 1 mol de SO2 no reagente. E esse 1 mol de SO3 no produto é cortado com esse 1 mol de SO3 no reagente. Com isso, no final, eu vou somar as 3 equações e eu vou ter 1 mol de S gasoso, 1,5 de O2, né? Porque 1 mais meio eu formo 1,5, mais 1 de água que eu tinha na terceira reação, e formei 1 de ácido sulfúrico.
Então, essa é a parte do conhecimento que a gente fala sobre reações consecutivas.